Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região. Gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco. Comigo de volta ao seu lugar, Ayrton Centeno. Salve, Kátia. Que saudade, Ayrton. Isso, eu estava viajando. Eu fui a Brasília, me disseram que eu ia assumir o ministério, mas cheguei lá, o Centrão já tinha pego. Nossa, que azar o nosso. É verdade. Não, mas vamos fazer essa campanha, hein? Ayrton Centeno para o Ministério das Comunicações. Me passaram uma rasteira. Gente, o nosso tema de hoje é algo que vai se falar muito nos próximos dias, aí até setembro. É um chamamento geral para as pessoas participarem de um processo que irá se desenrolar em todo o Brasil. Estamos falando da Consulta Popular Nacional sobre a redução da jornada de trabalho, sem redução de salário, é claro, o fim da escala 6x1 e a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil mensais. Olha aí a campanha Tributar os Super Ricos. Para tratar disso e de outras questões do mundo dos trabalhadores e das trabalhadoras, vamos conversar com duas pessoas que estão lidando com a organização desse processo massivo de escuta da população. Algo que pouco se faz no país e que deveria se fazer muito mais. Vamos entrevistar uma dirigente sindical e partidária e um representante do Levante Popular da Juventude, que está na coordenação do plebiscito aqui no Rio Grande do Sul. Muito bem-vinda, Neiva Lazarotto. Bom dia, Kátia, bom dia, Ayrton, bom dia, Lucas, a todos que acompanham o podcast De Fato. É uma satisfação estar aqui e tentar dar a minha contribuição para esse processo de escuta, né, como você disse, em todo o país, o plebiscito popular, aí para a gente enfrentar esses grandes temas. Muito bem. Muito bem-vindo, Lucas Monteiro. Bom dia, gente. Bom dia, Ayrton. Bom dia, Kátia. Bom dia, Neiva. Também estou muito feliz de estar aqui, né? O Brasil de Fato, que é esse meio de comunicação, né? Esse jornal, esse podcast super importante para a esquerda gaúcha e brasileira. Então, para nós é uma honra e uma alegria estar aqui para discutir um tema que é tão fundamental aí para a classe trabalhadora, mas sobretudo, né, para o povo brasileiro. Com certeza. Ayrton, vou te dar o privilégio de começar hoje. Que bom. Bom, nessa semana, Neiva e Lucas, já estão acontecendo várias reuniões preparatórias aqui no estado e no Brasil a respeito do plebiscito, né? Mas muitas pessoas ainda não sabem exatamente do que se trata. Então eu pediria para vocês, assim, resumidamente, o que é, como vai se dar e o que pretende o plebiscito. Então, gente, o plebiscito popular primeiro é uma ferramenta histórica, né, que os movimentos sociais, que os movimentos populares, que os partidos, né, constroem há algum tempo, né? Então, desde 2000, quando a gente teve a nossa primeira experiência ali, com 6 milhões de votos, que foi sobre a dívida externa aqui, a gente iniciou esse processo de, né, retomada, de reconstrução das nossas forças, né? Porque os plebiscitos, na verdade, eles surgem dessa necessidade da gente se reorganizar enquanto esquerda brasileira, assim, né? Então, claro, são experiências que acontecem em outros países, mas que aqui no Brasil, a partir dos anos 2000, tomou uma força muito grande, assim, né? E a gente tem um plebiscito muito, muito famoso, né, que deu muito certo, que foi o plebiscito contra a ALCA, né, que a gente teve mais de 10 milhões de pessoas, de brasileiros votando, né? E isso mostra a capacidade que nós temos de nos organizar e principalmente, né, de falar e ditar o que a gente quer para o nosso país, assim, né? De forma
organizada, né? O próprio povo se organizando. Só essa questão do plebiscito da ALCA, eu acho que ela é muito emblemática, né? Eu participei na época, Neiva, eu era assessora da Surgs, né? E todos os sindicatos produziam materiais, todos os movimentos eram envolvidos, igreja, sindical, social, enfim, foi um plebiscito que realmente conseguiu unificar as forças, né, populares. Então, eu acho que é um exemplo bem importante da gente trazer. Inclusive, ele foi vitorioso, porque a ALCA não vingou, né? Vitorioso. Eu não cheguei a ir naquela manifestação que era para ter na Argentina, não sei se tu fosse, eu fui. Né, Nossa, a delegação foi barrada, né? Que foi para lá e tudo mais. Eu dei a sorte de ir num ônibus antes. A Berna, o pessoal da Surgs, bancários estavam naquele. Né? Só para o pessoal que está nos acompanhando, relembrar, que ano foi o plebiscito da ALCA? Da ALCA 2002. 2000 foi da dívida, 2002 da ALCA. Exatamente. Uhum. Até acho que isso ajudou, de alguma maneira, a organizar as forças populares para as coisas que aconteceriam depois. Não só no Brasil, mas na América do Sul também, né? De alguma maneira, né? Sim, num sentido, se me permite, anterior, acho que a gente teve todo um processo também, que não era um plebiscito, mas que foi uma articulação popular grandiosa das igrejas, do sindicalismo, da esquerda, que foi o processo da Constituinte. Sim. Eu me lembro, vivia no interior, nós tínhamos a cartilha preparada pela CNBB, os movimentos, né? O que é Constituição, o que é Constituinte, os capítulos, e aquilo resultou na Constituição, né? Os avanços dessa Constituição brasileira de 88. A melhor Constituição que o Brasil já teve. Hoje nós conseguimos ter essa visão. Na época, ela tinha ficado aquém daquilo que a classe trabalhadora, os movimentos defendiam, a ponto de que o próprio PT, eu era petista à época, não assinou porque achava que não tinha ficado aquém. Olha o retrocesso que nós vivemos de lá para cá, a ponto de que hoje a gente defende com unhas e dentes o que está na Constituição, porque o neoliberalismo veio com tudo, agora vem a extrema-direita e a gente tenta preservar. Porque coincidiu também, não é? Eu acho que 88, em seguida veio a onda neoliberal, né? Com o Reagan, com a Margaret Thatcher e tal, e aqui começou essa pressão toda, né? E a Constituição passou a ser vista como um baluarte, digamos assim, para conter esses avanços, né? Da ultradireita. Eu acho que só é bom diferenciar. O Lucas nem era nascido, acho. Ainda sou jovenzinho. Mas, gente, eu acho que é bom isso também a gente diferenciar, né? Tem os plebiscitos constitucionais, né? Que são organizados pelo poder público, pelo Estado, mas tem esses plebiscitos populares, que são esses organizados pelos movimentos sociais, né? Pelas pastorais, né? Então, tem um histórico muito importante isso, né? Então, é nesses momentos de organização ou de reorganização que a gente também constrói o plebiscito. E a gente está vivendo, né, nesse último período, a gente vem de muitos processos assim, de defensiva, né? A gente tem se defendido muito. Né? E o plebiscito tem sido essa possibilidade, primeiro, né, da gente recompor as nossas forças, né? Retomar o diálogo com a população, com o povo. Porque isso é central para que a gente consiga avançar nesse projeto que a gente tem, né, de país, que é um projeto que garante a soberania brasileira, que garante a dignidade, que garante uma boa jornada de trabalho. É esse o objetivo de retomar, né, de construir... dar um passo à frente. De fortalecer as nossas... Parar um pouco da defesa e dar um passo à frente. Sim, exatamente, sim. Exatamente. Então, acho que tocando um pouco nos temas, né, vale a pena, a Kátia citou no início, e o Lucas fala agora, acho que vale a pena para quem ainda não tem o conhecimento ou rememorar, porque sim, nós estamos num processo organizativo agora, depois a gente volta a falar, tem tido plenárias nacionais virtuais, teve formação, o Lucas participou, nós vamos ter a formação neste sábado que está acontecendo, enquanto está indo ao ar esse podcast gravado, né? Os temas principais são a redução da jornada de trabalho, que ganhou impulso essa pauta novamente a partir da pauta do fim da escala 6x1, né, que surgiu, fazia um tempo que não se tocava mais nesse tema, em função justamente que nós estávamos num processo defensivo, né? Até que o RIC, do movimento do VAT, nos chamou a atenção.
Ei, oi, existe vida além do trabalho. Ou é preciso que exista vida além do trabalho. É preciso que se reduza essa jornada, né, extremamente exploradora da classe trabalhadora, de trabalho a 6 dias e apenas para 1. E depois, nesse processo, se acabou descobrindo que existem outras jornadas, que foi o caso aqui, Sim, né, chocante, exatamente. né, do Zafari, da escala 10/1. Né? E pior ainda, tem as situações do trabalho análogo à escravidão. Né? Mas então, volta ao tema, né? Se a gente tem um avanço tecnológico, tem um avanço econômico, todos os indicadores mostram que melhorou a economia brasileira e o avanço tem que ser para reduzir o esforço ou sacrifício humano, oportunizar melhores condições de trabalho e de vida. É para isso que chamava atenção o VAT. Então, o fim da escala 6/1 pegou, é uma pauta que pegou, né? As pesquisas indicam, nem me lembro quanto % da população que é favorável, acho que passa de 70% por aí, né? Então é importante. E a redução, né? Tem vários temas, tem vários lá projetos de lei pautados no Congresso Nacional, mas enfim, está dentro do mesmo tema. O outro é a taxação dos ricos, super ricos. De que forma se pretende isso? Com duas pautas. É uma pauta que o governo Lula apresentou na sua campanha, que nós lutamos para elegê-lo, né? Para evitar o avanço da extrema-direita com o governo catastrófico do Bolsonaro, né? Em todos os sentidos, desde o negacionismo, enfim, tudo, soberania, tudo, né? Que é a isenção do imposto de renda de quem recebe até R$5 mil mensais. E, por outro lado, a taxação de quem recebe, o aumento da taxação de quem recebe a partir mais de R$50 mil, que são os ricos, os super ricos. Por óbvio que tem super ricos que ganham muito mais do que isso, né? São milhões que eles ganham, mas a formulação está em torno disso, né? Que nós queremos que os trabalhadores e trabalhadoras, o povo brasileiro, se manifeste. Você é a favor ou contra? Para que ganhem força essas pautas, para serem levadas ao Congresso Nacional, para que tenha aprovação, para que o governo consiga aprovar, que as iniciativas parlamentares ou do próprio Executivo possam andar lá no Congresso Nacional e que a gente acumule forças, altere a correlação de forças atuais. Porque mesmo tendo todos esses pontos positivos que eu digo, reduziu o desemprego, tem indicadores econômicos favoráveis, né? Nós estamos sendo golpeados pela extrema-direita, como aconteceu agora na quarta-feira com a questão do IOF. Exatamente. Deixa essa pau. E só pra gente entrar, né? A gente tá falando, na verdade, ali claro, quando a gente fala da redução da jornada de trabalho, né? E principalmente da escala 6/1, é porque realmente muitos brasileiros se encontram nessa situação. Mas a gente também tá ciente que tem um processo de pejotização, né? A pessoa, cada vez mais pessoas MEIs, né? Que, enfim, os microempreendedores, né? Que a gente tem visto também que é uma realidade muito forte no Brasil e que muitas vezes também coloca, né, os limites também do que é sob demanda, tu trabalha quanto tempo, né? Qual é o teu... Então, o que a gente está questionando, por isso que é mais amplo também do que a 6/1, porque a gente tá questionando como que são feitas hoje as escalas de trabalho. Né? A redução, por isso que a gente quer a redução da jornada de trabalho, porque a gente quer que seja minimamente, né, garantido que as pessoas tenham direito, né, a viver outras coisas, outras possibilidades. Né? Hoje, quando a gente vai parar para ver, eu sempre dou um exemplo, né? A minha mãe, por exemplo, morreu com 46 anos e nunca tirou umas férias. Que mundo é esse? Que país, né? Que no mundo não permite que, né, uma pessoa, inclusive mulheres, né, que tem uma jornada tripla de trabalho, né, a gente não está nem entrando nesse mérito, mas como é que a gente garante que isso seja, né, e as duas pautas, elas se casam, né? Exato. O que a gente está falando em síntese aqui? É reduzir a desigualdade social do país, né? Porque o Brasil está aí no topo dos países do mundo, né, em desigualdade social. Então, no momento que tu tributa os super ricos, ou seja, eles começam a pagar realmente imposto, né? Porque quem paga imposto no país são os trabalhadores, que desconta direto na fonte. Por exemplo, os super ricos, desde 1996, a gente estava falando do Fernando Henrique Cardoso, né? Que ele acabou com a tributação sobre lucros e dividendos. Então, quer dizer...
Como que tu não lucra... A isenção do super rico. É a isenção, é a bolsa Agora empresário, nós né? queremos a isenção Eles de quem ganha criticam menos. tanto a bolsa família... Exatamente. E eles estão aí com os grandes empresários, é o agronegócio, né? Olha a quantidade de incentivos que o agronegócio tem. Então, é trazer, né? Eu acho, de uma forma mais transparente todo esse debate. E, Kátia, tu sabe por que é tão importante o plebiscito? Porque a extrema-direita não tem uma resposta para essas duas questões. Eles não sabem dizer por que eles são, né? Por que eles são contra, né? Por que tem que acabar com a escala 6x1. Eles não falam isso, né? Pelo contrário, por que eles não defendem o fim da escala 6x1? Porque eles não se importam com o trabalhador, né? Com a trabalhadora. Eles não querem saber disso. Eles querem que as pessoas trabalhem. Não importa se elas vão ter férias, né? Inclusive, a gente às vezes cai nesse discurso, né? Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado. As pessoas, elas não estão cansadas de trabalhar. Elas estão cansadas de não ter direitos. Essa é a verdade, né? Quando o próprio motorista de aplicativo que diz, eu quero ser meu próprio patrão, é justamente porque ele está negando que ele não quer ter patrão. Porque ele sabe que também se ele entrar nesse processo, né, dessa escala 6x1, né, a gente sabe as condições que são colocadas para os trabalhadores hoje, né? Quantos trabalhadores hoje passam, né, porque... o trabalho análogo à escravidão, né, que trabalham essas escalas 10x1, que nem a Neiva falou. Não tem direito a ir ao banheiro. Não tem direito a ir ao banheiro. Tem gente que dorme no banheiro. Sim. Né? Chocante, né? Quando a gente foi ouvindo isso. Não então... tem direito ao banheiro, tem que usar fraldão. É chocante. Eu quero lembrar um tema, porque há poucos dias eu fui ler, que eu não tinha lido ainda na minha vida, O Direito à Preguiça, né? Do Paul Lafargue, o genro do Karl Marx. Foi publicado em 1855. E a luta continua. E a luta continua, né? Naquela época, com as elaborações, a análise do capitalismo, suas consequências, a exploração do trabalho, a superexploração, o trabalho das mulheres, das crianças, né? As falas que tem aqui dos patrões, né? Que hoje é mais sofisticado, mas eles não se importam com a vida do povo, é tirar o sangue mesmo para acumulação do seu lucro. Naquela época, 1850, o Paul Lafargue era necessário que o capitalismo convenceu tanto as pessoas do amor ao trabalho, que quem não trabalha é quase que considerado imoral socialmente. O trabalho dignifica o homem. Aí a expressão, né? Sim, é necessário para prover as suas necessidades e tudo mais. Agora, não ser escravo, né? E à época, eles já defendiam, olha só, agora nós estamos defendendo 30 horas semanais, no caso da saúde, da universidade, vários lugares, outros 35, nós temos as 44, que foi uma conquista da Constituição de 88, você defende redução para 40 ou para 35, né? À época, o Paul dizia, seria possível trabalhar 3 horas diárias, 3 horas. Hoje, quanto você trabalha? 8, 12, 14, né? Como o Lucas falou dos informais, os aplicativos e tantos outros. Nós temos professores, Cátia, Centeno e Lucas e quem nos ouve, professoras que têm jornada semanal das 60 horas. Isso significa pelo menos 12 horas diárias, pelo menos. Com a ampliação para os 200 dias letivos, os 6 períodos por turno, está dando mais que isso. Está dando mais do que 200. Saúde, da né, saúde, Neiva? que sai de um plantão de 12 num hospital e vai para outro. Que condição tem de trabalho, de saúde e de dignidade? Por isso, sim, também tem um processo de adoecimento. O trabalho também está adoecendo e matando. Nós chegamos a ver, né, vocês viram recentemente o caso de 2 professoras do Paraná que morreram, uma da escola cívico-militar e a outra da escola privatizada, né, das PPPs, e um outro professor no Rio de Janeiro, né, em função do excesso de trabalho, da exigência da opressão, né, o assédio. O trabalho mata, não é só que acontece aqui. também no trabalho informal, né? Também no informal, com certeza. Essa saiu, digamos, tá agora. Pior, talvez, ainda, né? Com certeza. Tem uma estatística que indica que praticamente um motoqueiro, um motoboy, morre por dia em São Paulo. Sim.
Mas é impressionante que tudo isso é normalizado, né? Parece que é assim mesmo, né? É um negócio muito impressionante isso, né? Eu estava falando há pouco na questão do amor ao trabalho, né? Parece que quem não tem amor ao trabalho é a pessoa que não está disposta a trabalhar 12 horas por dia. Sim, é isso E aí que o tu tem capitalismo vende. Exatamente. Impregnou. Aí tu tem a resposta, né? A estigmatização, que quem rejeita o trabalho nesses termos passa a ser chamado vagabundo. Exato. Né? Essa é a primeira palavra que vem assim, Bolsa Família, vagabundo. Né? Esses caras não querem mais trabalhar, não querem mais porque eles têm Bolsa Família. São tudo vagabundo. O jovem, é do né? vagabundo. O jovem. Jovens que querem ir para a universidade, que lutam, batalham, as conquistas, né? É verdade. E tem a ver com isso, que a Kátia dizia, é uma sociedade desigual, e veja bem, 2 séculos depois do Paul Lafargue, o retrocesso. Bom, agora o Bill Gates diz que é possível trabalhar 2 dias por semana. Nós queremos isso. Nós também queremos. A inteligência artificial não é para isso? Ou vai ser para escravizar ainda mais? Tá aí, né, esse debate. E essa é a grande contradição, né? A gente tem um mundo hoje que está desenvolvendo cada vez mais inteligência artificial, enquanto tem gente que está passando fome, né? Essa é a realidade da maioria das periferias das comunidades brasileiras, né? O trabalhador cada vez mais precarizado, né? Enquanto a inteligência artificial, que poderia ser utilizada, né, para um bem comum, né? Hoje ela... Na verdade, às vezes até é o risco de nos substituir. Sim. Essa é E nós queremos isso também para a mulher e o homem do campo, né? Exatamente. Porque lá também a jornada é longa, acorda às 5 da manhã para começar às 6 ou antes tirar o leite para depois ir para a roça, né? Volta para casa, faz o almoço, correndo, lava a roupa, vai para a roça e termina a noite e volta para casa e tira o leite de novo, trata os animais, né? As galinhas, os porcos, as aves, tem que fazer a feira e depois ainda vai costurar de noite, não sei se ainda costura, fazer enfim, é para toda a classe trabalhadora, né? A gente falou da saúde, do comércio, da indústria, de todos os serviços e tal. Então, essa é uma das pautas principais. E a outra é a questão da diferença, né, das classes, a taxação das grandes fortunas, né? A Kátia, o Brasil de Fato tem a Niara, né? A taxação dos super ricos, e aqui está traduzido então na bandeira da questão de isentar quem recebe até 5 mil reais mensais, né? Nós temos grande parte da população que recebe o Bolsa Família, quantos milhões são, agora não me vem a memória, que recebem isso, que é uma média de 760 reais, né, per capita, né? O que faz uma pessoa, o que faz uma família, o que faz uma pessoa com 700, quando por exemplo, a cesta básica de Porto Alegre, né? É mais do que isso. Quando o salário mínimo necessário, segundo o Diese, que assessora o movimento sindical, deveria ser 7 mil e alguma coisa. Tem que olhar ali, mas mais de 7 mil reais, né? Para ser suficiente para viver dignamente. É o que está lá na Constituição. Isso é legal. Para garantir todos os direitos ali do artigo básicos, 5º, né? Só isso. Só para isso, não é para acumular, não é para ter reserva, né? Que é a alimentação, a gente o transporte. Nem falou, né, Neiva, da questão do imposto sobre consumo, né? Pois é. Que o trabalhador, o salário dele vai todo para consumo, praticamente para comida, né? Paga aluguel, então ele tá o tempo inteiro pagando imposto, né? Sobre tudo, né? Enquanto o super rico, né, o bilionário, e a gente não tá falando de um super rico, né, a pessoa que ganha 10 mil reais. Não é a classe média. Não é a classe média. Isso, tem que desmistificar isso também, é importante falar isso. Esse é um ponto importante, porque a classe média às vezes acha que a gente tá falando sobre ela. Né? E a gente não tá falando sobre quem recebe 10 mil reais, quem recebe 20 mil reais. A gente tá falando quem recebe ali mais 50 mil reais, gente. E assim, né? A gente nem, eu brinco que a gente nem vê super rico, né, na rua, nem vê eles. Não. Onde é que eles andam, o que eles fazem, né, o que comem. Uma vez a gente foi fazer um vídeo para a campanha tributar os super ricos, conversando com as pessoas na rua, ali no Largo Glênio Pérez, né, por ali. E aí perguntando para eles, vocês já viram um super rico? Né? E aí mostrando as fotos dos 5 homens mais ricos do país. Tu sabe quem é esse aqui? Não, nunca vi. Né? E, o Severinho, o Lemão. Não faz parte, né, da realidade do país, da vida do povo, né?
Então, falando dos super ricos, né? Eu de vez em quando faço um sacrifício e gasto meu dinheiro no centro da cama e compro uma revista Forbes. Ela é virtual também, né? Mas é mais difícil. Eu sou do tempo do papel, né? Eu sou uma professora aposentada, ainda prefiro manusear. Né? Aqui o Elon Musk, né? Depois das peripécias no governo, saiu e tudo mais. É um dos mais ricos. Mas são das big techs, né? Da comunicação, enfim. O primeiro brasileiro que aparece ali na lista, digamos, dos 50, é o 51, é o Eduardo Severin, da Facebook. Isso. Né? O segundo brasileiro que aparece aqui é dos bancos. É a Vic, Safra e Família. Né? O primeiro é o Lehman, né? O Lehman. Pois é, o Lehman, pois eu não achei, ele não apareceu aqui. Acho que ele deu uma caída aí quase. Ah, é? É. Pelo menos aqui nessa revista eu não encontrei ele. Será que acharam ele? Vai ver, ele está tendo prejuízo aí com a compra das empresas de energia, né? Tipo e outras. Mas são patrimônios assim de bilhões, né? Você vê aqui 34 bilhões de dólares. O dólar tá a R$6, multiplica, né? E aí vai. Então, é desses que a gente está falando. É desses das empresas de comunicação, da mineração, do agro, das finanças principalmente, né, que consomem boa parte do orçamento do país. Isso é tirar a soberania nacional, é impedir o atendimento das necessidades do povo, quando praticamente, né, a auditoria da dívida, tratam disso há anos, né, praticamente metade do orçamento vai para pagamento da dívida, que não se fala mais, né, teve o plebiscito, mas não se conseguiu concretizar e falar. Então, é muito cruel. Então, é muito dinheiro. Nós somos ali, tem variado de 7ª a 10ª economia do planeta. Nós não podemos aceitar, lembrando isso que tu dizia, que sejamos o campeão em desigualdade do planeta. Deveria ter uma correspondência. Agora, né? sabe que... Deveríamos ser o 10º em melhor qualidade de vida ou em distribuição de renda. Né? Mas tem a isenção, não paga imposto, e tem uma outra isenção cruel que não entra agora no plebiscito, mas que é importante dizer, que é desde o Fernando Henrique também, que é a Lei Candir, a maldita Lei Candir, que é a isenção das exportações dos produtos primários. Matérias-primas e semi-elaborados. É fundamentalmente minério de ferro, né? A Vale, o Gerdau daqui, né? E o agro. Que é a principal fonte da exportação brasileira. Né? Não recolher impostos, não recolher ICMS é menos recurso para o orçamento público brasileiro, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, dos nossos municípios, para poderem atender as demandas da saúde, que está ali a crise, a reconstrução diante da crise climática, das catástrofes, tudo isso faz falta. Então, né, nos debates deve aparecer isso também, porque eles estão isentos de recolhimento. Uma coisa que tem que entrar nos debates de alguma maneira, não sei se é o debate do plebiscito, mas no debate da sociedade brasileira, é o papel que desempenha o Congresso Nacional. Sim. Né? O Congresso Nacional, ele é digamos assim, se for considerar a sociedade brasileira, o Congresso Nacional tem algo como 300 empresários, algo assim. Se for olhar para a sociedade brasileira, ou seja, como são 500, agora vai ser aumentado, mais 16 criaram, não foi criado, não é? 16 cargos de deputado, né? Sim. Então, seria como basicamente 65% da sociedade brasileira fosse de empresários, e grandes empresários. Não é um empresário o cara que tem uma barraquinha de cachorro-quente, não é isso? E pode até se considerar, mas não é. Eu digo assim, é que o Congresso Nacional, ele é alvo de uma brutal distorção de representação. Esse é um grande problema do Brasil, que a sociedade brasileira não é refletida no Congresso Nacional. Tu tem uma super representação de empresários, do agro, certamente, até mesmo de militares, ultimamente, essa foi de alguns anos para cá, militares e policiais, né? E tu tens uma subrepresentação de negros, trabalhadores, indígenas, mulheres, especialmente mulheres, não é? Tu tem as duas grandes maiorias, que são chamadas minorias, né, no Brasil, que são negros e mulheres, elas são subrepresentadas brutalmente, são mais de 50%, qualquer uma delas, são subrepresentadas brutalmente no Congresso, o que acaba redundando em decisões como essa de ontem.
né? Ontem, nós estamos gravando esse programa na quinta-feira, portanto, quarta-feira, quando derrubaram o IOF, que iria apenas acertar pessoas muito mais poderosas financeiramente, né? Não, só para reforçar isso, né? Porque as bancadas, né? Essas bancadas, por exemplo, de mulheres, bancadas de negros e negras, LGBTs, jovens, a verdade é que a gente, inclusive, disputa essas subrepresentações. Uhum. Porque quem está hoje ocupando, né, a maioria realmente dos cargos, né, são esses parlamentares que representam, na verdade, o agronegócio, né, que representam toda essa elite brasileira aí, que é um atraso, né? Essa é a verdade, né? A gente já fala há algum tempo, né? É um atraso, a verdade é essa. A elite brasileira não consegue e não tem um projeto de país pra gente. Né? Isso eu acho mais grave. Não quer desenvolver o Brasil. Claro. Né? É um congresso que está defendendo os super ricos. Exatamente. É isso, gente. E é por isso que o plebiscito... E é isso, por isso que eu digo, o plebiscito ele vem nessa tentativa de fazer com que as organizações de esquerda elas possam retomar o seu trabalho. Não só nas comunidades, né? Porque a gente também, acho que a gente se engana quando fala, mas tem que retomar o trabalho nas comunidades. As comunidades se organizam, seja em cozinha solidária, seja associação de moradores, cursinho popular, né? Tem uma série de construções que acontecem nas comunidades. A gente tem que disputar essa classe média, essa pessoa, esse cidadão brasileiro que não entendeu, que só cresceu porque a gente construiu no último período uma série de políticas públicas, uma série de... Existiu um momento de prosperidade realmente aqui no Brasil, né? Onde a gente conseguiu começar, né, a pensar em ter momentos de lazer, em poder viajar, né, em poder entrar na universidade. Agora, o que a extrema-direita... Nessas pouquíssimas coisas que a gente avançou nesse último período, a extrema-direita fez assim, ó. Pá. Acabou. Não tem isso pra vocês. E é isso que a gente quer com o plebiscito. É falar com as pessoas sobre por que não taxar super rico. Por que a extrema-direita não consegue falar que eles querem taxar super rico? Eles não conseguem, como eu falei antes, não conseguem falar sobre por que eles não são a favor do fim da escala 6x1. Por que eles não são a favor de taxar super rico? Se o Congresso Nacional é para representar o povo brasileiro. O povo brasileiro... Eles se chocariam com a sua base. Exatamente, com seus interesses, né? Essa é a verdade. Não tem como. Então é sobre isso que a gente quer falar no plebiscito. Então só para a gente compreender realmente o fundamento desse plebiscito. Nós queremos recompor as nossas forças, né? A esquerda precisa fazer esse momento. A gente quer que todas as organizações, os movimentos, qualquer pessoa, né, que se identifique com esse projeto que a gente está apresentando, se some na construção desse plebiscito. E a gente quer que essas organizações que estão envolvidas saiam cada vez maiores. Né? A gente quer crescer, né? Construir um projeto onde, né, a gente chegue ano que vem, que vai ser um momento também importante, decisivo, né? As eleições de 2026 vão mostrar muita coisa. A gente passou agora por um processo aqui em Porto Alegre também, né? O prefeito Melo aqui, né, fala que diz que foi eleito, que a maioria não quis votar nele. Né? Tem uma parcela gigantesca de brasileiros que não vota, não participa do processo eleitoral. A gente quer dialogar com essa parcela de pessoas porque a gente sabe que é o quê? Né? Daí o Melo se elege, né, o prefeito que alagou a cidade, que... né, destruiu uma série de casas. Realagou agora. Né? Continua alagando. Gente, que terror. E qual é o nosso desafio? É justamente esse, mostrar essas contradições, mostrar que, né, existe uma possibilidade, existe uma alternativa. Nós somos essa alternativa. Quem se preocupa com as pessoas, com o povo e com um projeto de Brasil, de Rio Grande do Sul, né? Somos nós. Essa questão é interessante, né, Neiva? E tu trouxe aqui o livro de 1800 e tantos ensinamentos que vêm de lá, né? Sim. Tipo, tu ter palavras que unificam o movimento, né? Uhum. Pão, terra, trabalho. Né? Exatamente. Tipo assim, tu ter o que unifica e esse trabalho junto, né? Que isso é o que realmente traz a unidade. Não é o discurso da unidade. Tu tá ali as bandeiras concretas. com o pé no barro junto, né? As bandeiras concretas e tu tá
E a gente sabe que, tipo, divide para dominar. Quanto mais a esquerda estiver dividida, mais espaço a extrema-direita vai ter. Isso é básico, né? Sim. Então, no momento que tu realiza um trabalho como esse, um plebiscito, em que todos vão ter que estar ali junto, puxando, eu acho que realmente traz esse sentido, né, de fortalecimento. Ele é um trabalho de conversa, debate, conscientização, reaglutinação, abrir os olhos de boa parte da classe trabalhadora que foi enganada, que está votando neles, que são contra a classe trabalhadora, e é por isso que o Lucas diz, a extrema-direita não consegue se colocar contra a escala 6x1, sim, porque vai atingir a maioria de quem está votando nele. Quem é a maioria dos que estão lá frequentando as igrejas evangélicas neopentecostais? É classe trabalhadora. Sim. Iludida, enganada, que se decepcionou. Bom, o projeto, né, Democrático Popular não conseguiu atender. Mas que também achou um espaço que atende às suas necessidades básicas. Sim. Então, essa gente que também nós queremos reconquistar, abrir os olhos de uma parcela, né? Reanimar quem desanimou de militar e que acha que é muito difícil, que não dá justamente porque tem um Congresso dominado pelos ricos, pelos super ricos, pelos banqueiros, pelo agro, pelos... Não, vamos lá, não tem tarefa fácil, né, para mudar a estrutura dessa sociedade da superexploração, que é a sociedade capitalista. Nós queremos voltar... Olha a crise climática. 1 ano atrás a gente voltou a debater, né? Ou muda radicalmente o modelo, ou pode ter a extinção da espécie. A gente falava alguns anos atrás da confluência de 3 crises, né? A do capital, né, que teve mais um ápice ali em 2007 e 2008, que os Estados Unidos e muitos países torraram trilhões de dólares para salvar bancos e grandes empresas e jogou o povo a morar em barraquinhas, né? E não foi resolvida, e agora está aí, promovendo guerras. Um outro risco, uma crise do capital, guerra e a crise climática, né, que nos sacudeu. E o Rio Grande do Sul foi um ponto alto para chamar a atenção do país e de nós mesmos, que é preciso. Isso aqui daí 1 ano de dentro hoje no país. Sobre essa conquista dessas pessoas que votam contra si mesmas, né, eu acho uma coisa importante. Queria perguntar para o Lucas aqui e queria que tu comentasse depois. É o seguinte, dia desses, o Fito Páez, um argentino, o cantor e compositor argentino, ele se queixou amargamente da juventude. Ele disse que a juventude, nunca viu uma juventude tão velha, tão conservadora, né, como ela está vendo agora. Eu sei que o Levante é uma outra coisa, pelo contrário, o Levante vai num sentido de esclarecimento, de mobilização, militância e tal, né? Mas como tu vês essa juventude? Qual é a visão que tu tens dessa juventude? Primeiro, acho que a gente tem um papel fundamental, né, central, que é isso que a Neiva trouxe, que é a dimensão da animação, da mística da luta, né, de conseguir fazer com que, né, a gente volte a acreditar nas coisas, né? Agora, quando, né, uma sociedade não se preocupa com os seus jovens, com as suas crianças, é muito difícil tu esperar que os jovens, por si só, né, tenham as condições de fazer essa luta acontecer. Né? O que a gente vê no Brasil hoje, né, principalmente nesses últimos, né, 7, 8 anos que a gente passou, é uma total descrença, né? Descrença da política, é uma descredibilidade do papel do jovem na sociedade, né? Não estou dizendo que... Eu até tenho aquela frase, né? Que todo ser jovem, né? E não ser revolucionário é uma contradição genética. Eu sempre digo que é quase, né? Porque não está na genética a gente ser revolucionário, está na nossa disputa das ideias, né? Enquanto, né, o projeto vigente, né, esse projeto vigente, né, de classes, não colocar, né, a juventude, as crianças à frente, como, né, queremos construir um mundo diferente. Né? Esse mundo que está colocado hoje, outra coisa que a Neiva trouxe aqui, Ayrton, a espécie humana pode acabar, o mundo não vai acabar. O mundo existe há milhões de anos, né? O que pode acabar é a nossa espécie, né? Então, assim... Olha a responsa que nós temos. Olha a responsabilidade que nós temos, assim, né? Então,
O jovem tem a capacidade, mas não está colocado hoje as condições para o jovem conseguir se mobilizar, né? Muito jovem fora da escola, muito jovem que não consegue acessar a universidade, né? Qual é o jovem que não tem direitos, né? O que nos torna jovens, né? O que nos tornou jovens, o conceito de jovem, né? É os direitos que a gente acessa, né? Quando a gente não acessa esses direitos, não tem direito a lazer, não tem direito a estudo, não tem direito... O que a gente faz? A gente já vira um adulto. E a gente sabe que a vida adulta, né? Ela nos frustra muito. Por quê? Porque nesse processo que a gente vive de tantas contradições, né? Do mundo do trabalho, que nos coloca a trabalhar, né? 10 por 1... Né? Como é que uma pessoa vai ser feliz se ela trabalha... Um jovem, quem é que ocupa a maioria dessas escalas 10 por 1? É jovem. É jovem, sim. Quem é que tá no... Quem é que é colocado hoje no MEI? É jovem. O processo de pejotização é jovem. O trabalho informal, né? iFood. Né? Quem é que ocupa, né, os trabalhos em aplicativo? É jovem. Quem é que tá morrendo nas periferias? Quem é que morre nas periferias? Jovem. Com as balas fachadas. A gente fala, e assim, gente, né? A gente fala assim, ó, jovem tem todas essas questões. Tem o jovem LGBT, que quando não é morto também se mata, né? O jovem negro, que é morto, né, pela polícia militar, pela brigada militar, né? As mulheres, né? Olha, cada situação que a gente vê, gente, a gente se pergunta, mas a própria essa brasileira, né, companheira brasileira que morreu agora, né, abandonada num vulcão, é outro retrato do abandono, né? As mulheres são abandonadas. Nem para tu viajar sozinha tu pode. Então, assim, a juventude, todas essas questões, né? Ser negro, ser jovem, ser LGBT, ser mulher, passa também por... E principalmente ser trabalhador. A gente começa a trabalhar muito cedo. É colocado agora. Então, assim, o que a gente quer é isso. Nós temos muitos desejos, muitas vontades, né? A gente quer muita coisa. Só que, né, o Estado, né, precisa se preocupar com esse jovem, assim, né? Não é um governo, é o Estado, né? A Constituição, ela deveria ser cumprida, porque ela deveria dizer assim, ó, esse jovem aqui tem direito a lazer, à educação, à saúde. Então é isso que... E o plebiscito, de novo, é essa possibilidade de dialogar sobre isso. Quero contar desculpa. Uma última. Jovem, Qual é a dificuldade maior que tu tens, por exemplo, quando contata um jovem, assim, porque, enfim, nesse processo na militância, né, no dia a dia, onde é que está o muro para entrar em contato com esse jovem? Olha, eu trabalho, né, com diálogo, converso, vivo, né, a juventude todos os dias, assim. E o principal desafio é esse, né, fazer o jovem se encantar pela política. Essa é a verdade. Esse é um problema, porque a política, ela é demonizada diariamente, né, inclusive pela mídia, né? A mídia trabalha com isso. E por quem se utiliza dela para manter os seus privilégios. Exatamente. E um antipolítico, entre aspas, eu digo entre aspas porque ele não era antipolítico, ele ficou 28 anos na Câmara dos Deputados e como vereador e tal. O Jair Bolsonaro se elegeu dizendo-se antissistema. Sim. Né? Essa é uma questão que se levanta também, né? Porque nos últimos 20 anos, grande parte dos últimos 20 anos, o jovem não viu o que era o Brasil, que o Brasil cresceu, se transformou, né? Os direitos que foram garantidos, os avanços que foram, precisa ter avanço muito maior, mas alguns avanços aconteceram. Esse jovem, quem tem 20 anos hoje, não viu nada disso, teve isso como sendo dado. Né? Não viu esse processo de conquista. De luta. Eu costumo dizer, né, que a gente foi muito longe, né? A gente conseguiu ir muito longe. Muita coisa. E o rebote veio forte. O rebote veio forte, pois é. Então, Pode. Eu queria contar uma história. Como professora, como diretora do 39º Núcleo do CEPES aqui de Porto Alegre... Tu tens também um depoimento, deve ser bem importante para dar. Visitando as escolas. Veja bem, a prioridade da educação básica do governo federal é o ensino integral no ensino médio. Pois sabe, Lucas, e quem nos ouve, que escolas, as comunidades estão sendo consultadas e rejeitam
a implementação do ensino integral no ensino médio. Por quê? Porque o jovem quer ir para o mundo do trabalho. Mas qual é o mundo do trabalho que ele está reservado? É o estágio, é o trabalho precarizado. Ainda assim, ele ganha um pouco mais do que o pé de meia, que é importante, o pé de meia, depois o leite tem mais um complemento, mas somados isso dá menos do que um estágio das 6 horas. Por isso, eles não estão aceitando. Uma escola, por exemplo, Oscar Pereira, lá no alto, na Cascata, né, entranhada na periferia, 2 consultas, a comunidade não aceitou. As famílias precisam, Kátia, Sim, que os filhos trabalhem. Precisam que os filhos trabalhem, eles querem trabalhar, as famílias precisam, eles querem, e eles têm a ilusão de que vão melhorar a vida, enfim, querem ter o seu dinheirinho para alguma coisa, além de ajudar a família, mas eles gostariam de ter o integral para os pequenos, para os anos iniciais do ensino fundamental, que é para as mães terem tranquilidade e segurança que seus filhos, suas crianças estão sendo bem cuidadas na escola, alimentadas, educadas, né, tudo isso. Então, lembrei de contar para vocês isso, dessa contradição, ao mesmo que se quer, né? Nós lutamos muito para que tenha o acesso ao conhecimento, tempo integral na escola, para poder chegar à universidade pública, as bolsas, Enem, tudo que se conquistou, parece que retrocede em função das condições da vida do povo, né, que não enxerga nisso um benefício e quer garantir outra coisa que a gente avalia. Então, acho que é para também chamar a atenção desses jovens, e o plebiscito quer ir às escolas também. Os CEPERs, além das centrais sindicais, os partidos políticos, também tem que ir levando... tempo, falar da organização. Como é que vai funcionar? Então, gente, plebiscito popular vai funcionar da seguinte forma. A gente está dizendo que ele tem 3 fases, né? A primeira fase é essa que a gente está agora, assim, né? Até julho ali, esse começo de julho, que é esse processo de organização, de articulação, de acumular mais organizações, né? Mais movimentos que queiram construir. Então, quem quiser construir o plebiscito popular é bem-vindo. Não vai, não, fulano não pode, tal organização não pode. Todo mundo que quer construir, né, que seja a favor, né, desse plebiscito, né, queremos junto. Quem é a favor do fim da escala 6x1 está dentro. Quem é a favor da isenção para quem ganha até 5 mil mensais está dentro. É isso aí. Achar os ricos. Então né... Aí a segunda fase é a coleta de votos, que inicia no dia 1º de julho. Então, no dia 1º de julho, inclusive, do dia 1º ao dia 6, a gente vai ter o primeiro mutirão nacional de coleta de votos, né? E a coleta de votos vai se dar de 2 formas. Uma delas, né, com a urna virtual, ou seja, cada um de nós aqui, ou as nossas organizações, né, vão poder cadastrar uma urna. Essa urna vai poder, então, né, coletar votos em diversos locais. E ela vai poder ter várias urnas espalhadas, né? E a outra possibilidade é a clássica... Urnas virtuais. Que vai ser por qual sistema? Vai ser via o site nacional do plebiscito, né? Onde a gente vai poder lá fazer o pré-cadastro a partir, né, de sexta agora, já vai poder estar fazendo. E daí depois a gente vai ter esse momento também, enfim, né? Tem a outra dimensão que é as urnas clássicas, né? Que é presencial mesmo. Então, montar sua urna, né? Ter a sua cédula, a sua lista de votantes, conseguir fazer com que, né, a gente consiga dialogar, né? Fazer esse movimento clássico, assim, também do voto na urna, assim. E essas urnas vão estar na rua. Vai ter locais públicos também. Escola, sindicato. E cada pessoa pode ser uma urna, Kátia. Essa ideia nós estamos trabalhando também. Eu, Neiva, posso ter uma urna, né? Para onde eu for. Sim. Cheguei num mercado, cheguei numa feira, vamos lá, vamos coletar. Então nós queremos conclamar toda a militância do campo da esquerda, toda a vanguarda da classe trabalhadora, que é quem tem consciência de que nós estamos sendo super explorados, que todos esses elementos contribuem para a desigualdade social, nós vamos romper com ela, de que nós precisamos reaglutinar forças para fazer frente à extrema-direita em 2026, mas também agora em 25, porque nessa semana nós levamos um golpe, né? Sim. O governo Lula sofreu uma derrota acachapante no decreto do IOF, né? Os seus novos amigos, o aliado do Centrão,
Centrão cravou ele nas costas e derrubou depois dele. O último tinha sido o Collor, né? Isso não é pouca coisa, são sinalizações que eles podem estar, digamos, apeando do apoio ao governo. E nesse sentido é importante que o governo Lula se apoie mais no povo, na classe trabalhadora. Nós queremos reorganizar, fortalecer as organizações desde lá, as comunidades, o sindicato, as escolas, a universidade também, todos os espaços. Então, o plebiscito vai tentar ir para todos os lugares, né? As centrais sindicais, a CUT, a CTB, que tem bastante inserção no movimento sindical da indústria, do comércio, vai levar para lá. Nós da Intersindical estamos mais no serviço público, ali na SURGS, no núcleo de CEPERS, no judiciário, vamos dando a nossa contribuição. Também. O Estado inteiro, todo o Estado, as centrais sindicais, os partidos. O próprio PT vai aproveitar o seu PED no dia 6 de julho para também fazer a coleta de votos para, entende? Então, todos os partidos do campo da esquerda, as centrais sindicais, os movimentos sociais, as pastorais, as igrejas, está se buscando também um diálogo com os territórios, a de matriz afro, todo mundo tentar envolver, todo mundo que quer uma vida melhor para o seu povo, a classe trabalhadora, os homens, as mulheres, os jovens, enfim, que se envolva nesse processo de conversa, de escuta. Vai ter panfleto, vai ter adesivo, vai ter cartilha, vai ter vídeos para falar dos temas, para orientar como funciona e como pode funcionar. O objetivo é chegar a 30 milhões, pelo menos 30 milhões de votantes no país, né? O Rio Grande do Sul a gente não chegou a estabelecer metas, mas vem acontecendo plenárias virtuais que as pessoas podem participar. Este sábado que vai ser colocado ao ar, este podcast hoje estará acontecendo lá na Faculdade de Ciências Médicas da Saúde de Porto Alegre, na UFSPA, uma formação para multiplicadores do plebiscito. O Lucas participou da formação nacional, é um dos que vai estar fazendo a formação conosco, né, para que a gente possa multiplicar. Então, quanto mais pessoas envolvidas, organizações, mas também indivíduos militantes podem se transformar em urnas volantes. E um convite especial, né? No dia 1º de julho, aqui em Porto Alegre, nós vamos fazer no Sind Bancários, né, o lançamento do plebiscito popular. E a ideia é que depois a gente possa também se encontrar ali no Armazém do Campo do MST para, né, confraternizar, né, tomar... Vai ser que horário, Lucas? Às 18h30. Então a gente espera todos e todas para que possam, né, estar se somando nessa construção. E agradecer, né, também mais uma vez esse espaço, né, que é tão fundamental para a nossa luta e que também está construindo o plebiscito. Então, bora que bora, né? Vamos botar esse plebiscito na rua, fazer com que a juventude, né, que todo mundo possa participar. Eu acho que esse é o grande objetivo. Nós queremos diálogo, né, conversa. É isso que falta muitas vezes, né? Animação, diálogo, né? Isso aí. Agradecer muito, Neiva, Lucas, a participação de vocês. Fiquem aí que temos mais programa ainda pela frente. Pouquinho tempo, né? Mas vamos lá. Vapt-vupt. Prensa na imprensa. Vai lá, Centeno, prensa na imprensa. A prensa na imprensa de hoje, eu quero aproveitar esse espaço para enviar meus pêsames aos leitores de Zero Hora e de O Globo, que ambos os jornais que estão aliados com os Estados Unidos e Israel de uma maneira assim intensa, publicaram editoriais que eu chamaria de constrangedores nessa semana, né? Exaltando o ataque dos Estados Unidos ao Irã, um ataque que foi feito sem autorização da própria ONU e sem autorização do próprio Congresso dos Estados Unidos, né? Essas coisas me surpreendem assim pelo arrebatamento com essa pauta, né? Eu quero saber mais por que há tanto arrebatamento com essa pauta da defesa de Israel, da defesa dos Estados Unidos, que é toda partilhada na mídia ocidental, né? Agora, enfim, eu não deveria estranhar devido a coberturas torta, maniqueísta que eles têm feito a respeito, não só eles, mas outros também, mas especialmente Globo News, Zero Hora, do massacre de Gaza, né? Aliás, sobre o tema eu não posso deixar de citar uma resposta que eu recebi do ChatGPT, né? Quando perguntei se o que acontece em Gaza é um genocídio.
Eu perguntei para a inteligência artificial o que é que ela acha disso, né? A inteligência artificial da OpenAI, né, me deu uma resposta detalhada, cheia de considerandos, de observações e tal, e no final, abre aspas, o que se pode dizer então? Os fatos objetivos, agora vou ler o que ela me respondeu. Os fatos objetivos, número massivo de civis mortos, destruição de infraestrutura essencial, fome imposta, deslocamento forçado e ataques reiterados a áreas densamente povoadas, são consistentes com elementos da definição jurídica de genocídio. A intenção genocida, que é o componente mais difícil de provar, está sendo investigada por tribunais internacionais, com base em declarações de líderes israelenses, práticas militares e os efeitos devastadores sobre a população palestina. Há um consenso crescente da comunidade internacional, principalmente fora do eixo Estados Unidos e Europa, de que o que ocorre em Gaza ultrapassa os limites do direito de defesa e entra no campo do crime internacional de genocídio. Fecha aspas. Sem palavras. Sem palavras. Palestina livre. Palestina livre. Genocídio. Aliás, essa semana eu estava lá em Florianópolis, né, mediando um debate entre o Bruno Lima Rocha e o Walid Rabah, da FEPAL, e trouxeram informações muito valiosas, assim, importantes, né, para a gente estar pensando. E os números que a FEPAL traz são, gente, é muito, muito impressionante. E há um obscurecimento da mídia internacional, ocidental, não somente brasileira, sobre todos esses números, sobre tudo que acontece em Gaza. Tudo que acontece em Gaza. Não tem como compreender que a gente ainda, né, enquanto humanidade, consiga ficar assistindo o que está acontecendo. Televisionado, tu vê, tu tá vendo aquilo ali acontecer. O que me chama a atenção, especialmente no caso do Globo, vocês vejam que as organizações Globo e Globo News especialmente, que eu acompanho um pouco mais, não há em nenhum momento, a palavra Hamas, na cobertura toda de Gaza, de 2 anos de Gaza, em nenhum momento a palavra Hamas é pronunciada, apartada do termo terrorista. Sim. É sempre o grupo terrorista Hamas. Os terroristas do Hamas. Exatamente. Quando os verdadeiros terroristas são o Estado de Israel, não seu povo todo. Jamais o Estado de Israel é chamado de terrorista. E os Estados Unidos, Mas nós estamos acostumados com esse tipo de tratamento. Sim. Veja bem, o Globo, por exemplo, durante os 21 anos da ditadura militar, o jornal O Globo, tratou a oposição armada, né, ao regime militar como terrorista. Tratou como terrorista, quando, inclusive, jornalisticamente, é insustentável esse termo, porque não se tratava de terrorista. Aliás, se nós formos nos deter no termo terrorismo, nós vamos ver que, especialmente no final da ditadura, no mandato Figueiredo, quem praticou abundantemente o terrorismo, e não só o terrorismo de Estado, que já existia antes, foram as milícias, digamos assim, militares, né? Formados por militares, que explodiu a sede da OAB, explodiu bombas em bancas de jornais, fez vários atentados, tentou o Rio Centro, não deu certo. Quer dizer, então já devíamos estar acostumados que o Globo acompanhou o regime militar, cresceu durante o regime militar, chamando seus opositores armados de terroristas. Repito, o que é um erro de interpretação, de avaliação, de conhecimento insustentável do ponto de vista jornalístico, porque a prática do terrorismo não era dos grupos armados contra a ditadura, né? Muito bem. Gente, eu quase estava me esquecendo de convidar vocês a apoiar o Brasil de Fato. Apoiar essa comunicação popular, apoiar esse jornalismo que fala aquilo que a grande imprensa não fala. Então entra lá no nosso site apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o valor que você puder e ainda vai ganhar as recompensas lá bem legais que a gente oferece.
Gente, vocês devem estar percebendo que eu estou numa gripe horrível aqui, né? Então, eu já quero deixar a dica. Tome a vacina contra a gripe. Eu tenho que tomar a minha ainda, mas precisamos porque tá pegando aí o povo, né? Essa gripe. Estamos indo para o nosso último quadro, Figuraça da Semana, mas antes quero lembrar vocês que os Cine Bancários, esse cinema que fica aqui nos sindicatos bancários, né, na General Câmara 424, e tem uma das melhores programações do cinema brasileiro aqui em Porto Alegre. Em cartaz essa semana, na sessão das 19 horas, o filme O Silêncio das Ostras. Esse filme que foi super aclamado aí na 26ª edição do Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro, e que traz a realidade de uma família de Brumadinho, né? Uma família que convive lá com a mineração, enfim, com desastre ambiental, desastre não ambiental, né? Mas esse desastre que aconteceu também lá em Minas Gerais. E também está entrando em cartaz na sessão das 17 horas, Imo, que é o longo de estreia da diretora brasileira Bruna Correia. Então fica aí a dica para essa semana, um cineminha aqui. E vamos para a nossa figuraça da semana. Figuraça da semana. E eu resolvi escolher o Vladimir Herzog, né? Este ano vai fazer 50 anos do seu assassinato pela ditadura militar, né? Em outubro, né? E já que estamos falando sobre imprensa, né? Uma imprensa venal, uma imprensa que distorce fatos, né? Fatos ocorridos dentro e fora do país, eu achei que era importante lembrar esse exemplo de jornalista muito importante que sacrificado pela ditadura, né? E o jornalista que lutou tanto contra isso, né? Em favor de uma imprensa corporativa que fosse mais atreita à verdade factual, né? É um bom nome. Bom, vamos ver se nossos convidados, né? Tem alguma sugestão também. Nossos convidados votam também. Se tiver algum nome, pode ser CPF ou CNPJ. Pode ser coletivo. Organização também. Gente, eu não poderia deixar de falar, ainda mais que a gente veio com o tema do plebiscito popular, né? E é uma companheira que foi atacada, né, nessa última semana aí por fake news, né? Eu acho que é bem importante a gente ressaltar que é a companheira deputada federal Erika Hilton, né? Que foi fundamental, inclusive, para esse processo de publicizar, né, essa luta do plebiscito, né? Que é o fim da escala 6x1, né? Essa dimensão da taxação dos super ricos, mas principalmente essa dimensão da escala 6x1, assim, né? E é uma companheira aí parlamentar que tá na luta, né? Uma companheira trans, uma das pouquíssimas, né, pessoas trans que tá, né, no parlamento brasileiro. E excelente parlamentar. E excelente parlamentar, combativa, né? Constrói a luta, né? Então, acho que é fundamental falar que ela é uma figuraça da semana, assim. Então, ressaltar essa importância aí dela também pro cenário nacional, né? Acho que é isso. Muito bem. Posso dizer duas? Pode. Claro. Gustavo Petro conseguiram aprovar a reforma trabalhista sustentada na mobilização popular. Gostaríamos que o Lula fizesse o mesmo. Também. Para não ter mais arcabouço fiscal e ataque aos pisos da educação e da saúde, que é o que quer a extrema-direita ao atacar também o EUF, além de botar a mão nas emendas secretas e emendas parlamentares. E a outra, que tem a ver com o tema que vocês tocaram, a resistência persa. Viva a resistência persa, a resistência palestina. Gente, agora eu vou ter que votar. Vai ter que votar. Tem uma aqui. Uma abundância de candidaturas. Uma abundância, né? Olha, mas eu acho que dentro... o Herzog pode até depois. Pode vir em outubro, né? Pode voltar o Herzog. Eu acho que eu ficaria com a Érica. Eu não sei se a Érica já não foi. Não foi? Eu acho que não. Então vamos votar na Érica. Porque eu acho que simboliza, né, realmente essa questão dessa luta do 6x1 e dessa pauta que a gente está trazendo. E é uma deputada que merece, né, ter o nosso apoio para não chegar a acontecer com ela o que está acontecendo com o Glauber, né? Então, acho que é bem importante a gente reforçar
os nossos e Que na próxima fortalecer. semana ele pode vir a ser defenestrado. Pode ser no dia 1º, né? Já fica uma frente. Então é isso, gente. Viva o Brasil de fato, viva o podcast. De fato. A nossa figuraça dessa semana é a deputada federal Érica Hilton. Gente, mais uma vez agradecer aqui a participação do Lucas, da Neiva, né? Convidar vocês a participar desse processo do plebiscito popular, que com certeza vai ser um processo muito importante aí de luta social dos movimentos, né? Para a gente fortalecer esse campo, fortalecer a classe trabalhadora. Então, se informe e participe. Aproveitar mais uma vez para te convidar a apoiar o Brasil de Fato. Entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua com o que você puder. Lembrando também que se tem um recadinho pra gente, uma sugestão de pauta, um feedback, pode mandar pelo nosso e-mail redacalrs@bdfestado.com.br ou pelas nossas redes sociais. Ficamos por aqui, semana que vem nos vemos novamente. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.